projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Capítulo 1 do módulo 5, Modelagem 3D e seus processos e suas inovações. Dando início ao capítulo 1, comigo, Laís, e Thiago Ângelo, focaremos na modelagem 3D e seus processos e suas inovações. Seja bem-vindo ao nosso treinamento sobre Indústria 4.0. O assunto de hoje é modelagem 3D. Vamos ver os seus processos e suas inovações aplicadas na indústria e outros segmentos. Vamos lá, começamos. Este capítulo apresenta os fundamentos da modelagem 3D e explora suas várias técnicas, aplicação na indústria e inovações recentes. Você aprenderá sobre princípios básicos da modelagem, diferentes tipos de modelagem 3D, técnicas avançadas, tendências e inovações, além de aplicações práticas em áreas como impressão 3D, jogos e animações, realidade virtual e aumentada. Nesta sessão, iremos introduzir os conceitos fundamentais da modelagem 3D e explorar as diferentes técnicas de processos envolvidos nesse campo. A modelagem 3D é uma área essencial para a criação de objetos virtuais e tridimensionais, amplamente utilizada em diversos setores como design, animação, jogos, arquitetura, engenharia e cinema. Com o avanço da tecnologia, as novas inovações têm surgido impactos significativamente de forma como criamos o modelo 3D. A modelagem 3D é a técnica utilizada para criar representações digitais de objetos tridimensionais, que podem ser visualizadas em um ambiente virtual. Esse processo envolve criação de geometria, definição de texturas, aplicação de materiais, iluminação e juntos compõem um modelo 3D completo. Através da modelagem 3D é possível criar modelos mais realistas e detalhados quando comparamos a modelagem 2D tridimensional. Com a adição de terceira dimensão, é possível simular objetos em profundidade, formas complexas, proporcionando uma experiência mais imersiva ao usuário final. Existem diferentes técnicas de modelagem 3D, cada uma com as suas características e usos específicos. Alguns dos principais métodos são: a modelagem poligonal é uma técnica amplamente utilizada na criação de modelos 3D. Nesse método, os objetos são criados a partir de formas poligonais básicas como vértices, arestas e faces. Utilizando esses elementos, é possível construir modelos complexos, adicionando a manipulação e os polígonos. É outra técnica comum na criação de objetos 3D. Nesse método, as formas são criadas através de curvas e superfícies matemáticas, permitindo criar objetos suaves e orgânicos. A modelagem por nubes é frequentemente usada na indústria automotiva, na criação de personagens e projetos de arquitetura. É uma técnica que simula a escultura real em um ambiente digital. Nesse método, os artistas utilizam ferramentas especiais
para moldar virtualmente o objeto adicionado ou removendo o material conforme necessário. Essa técnica permite criar modelos altamente detalhados e orgânicos, sendo bastante utilizada na criação de personagens para filmes e jogos. A modelagem paramétrica é uma técnica utilizada em parâmetros e equações matemáticas para criar modelos 3D. Nesse método, diferentes parâmetros podem ser alterados para modificar as propriedades do objeto, como tamanho, forma ou detalhe. Isso possibilita a criação de objetos paramétricos que podem ser facilmente alterados e ajustados sem precisar refazer todo o modelo. Para desenvolver modelos 3D, é necessário utilizar software especializado. Existem diversas opções disponíveis, cada uma com características e foco específico. Alguns dos softwares mais utilizados no mercado incluem Maya, NX, Blender, CATIA, 3D Max, AutoCAD, ZBrush e Cinema 4D. Cada software possui sua interface e conjuntos de ferramentas únicas, portanto é importante escolher o mais adequado para necessidades específicas do projeto. Conclusão: a modelagem 3D é uma técnica que permite criar representações digitais de objetos tridimensionais. Nessa introdução ao capítulo, aprendemos os conceitos básicos dessa prática, incluindo os principais softwares utilizados e as etapas do processo de modelagem 3D. Compreender esses fundamentos é essencial para explorar todo o potencial dessa ferramenta e iniciar uma jornada de aprendizado e criação na área de modelagem 3D. Vamos ver este exemplo. Vamos ver um exemplo aqui de como é o funcionamento de uma modelagem utilizando uma técnica de superfície NURBS. E aqui vamos ver como é esse tipo de desenvolvimento utilizando o Shape Design. Olá pessoal, vamos ver um exemplo aqui de como é o funcionamento de uma modelagem utilizando uma técnica de superfície NURBS. E aqui vamos ver como é esse tipo de desenvolvimento utilizando o Shape Design. Aqui a interface do programa é o NX Siemens e vamos começar pegando o contorno, uma imagem lateral do veículo, uma imagem de topo, uma imagem frontal e uma imagem traseira. E aqui vamos começar a modelagem do veículo pela metade. Aqui começa as linhas de contorno, utilizando as linhas de layers, fazendo um contorno mesmo, pessoal, pegando a silhueta somente do veículo, que são as linhas de contorno. Começa desde a metade do capô e vai utilizando a parte dos pontos que você está vendo, que são os NURBS. Lógico que a imagem é uma imagem 2D e depois vocês vão fazendo a parte de contorno, fazendo a bombatura e a curvatura da superfície de acordo com o raio do veículo. Aqui agora está fazendo a parte do paralama, né? Pegando um pedacinho da caixa de roda e depois para fazer a integração junto com o capô. Sempre utilizando linhas guias, que essas linhas são para guiar a superfície. Agora faz a conexão com a caixa de roda e agora vai desenvolvendo pouco a pouco o paralama. Mas ali tem a parte do contorno do farol, que também é outro tipo de superfície que vai fazer um recorte. Aparentemente, olhando assim, vocês pensam que deve ser um pouco fácil, mas não é. Mas aqui ele está utilizando uma visão tridimensional, porque na hora que ele faz a rotação, ele pega os planos e vai puxando a superfície. Como é um modelo somente de volume, então você não precisa ter muita assertividade na parte dos contornos. Mas pouco a pouco vai tomando a forma. Partindo, deixando o recorte dos faróis, agora partindo para o para-choque, o contorno do para-choque. Pouco a pouco ele vai fechando a parte do para-choque. Ele vai construindo as linhas da parte do para-choque da grade inferior. Normalmente, pessoal, isso é bastante prática para você ter essa dimensão de trabalhar com
ambientes tridimensionais. A parte vai continuar na parte do paralama, que vai subir, agora vai fazer as subdivisões das laterais, inclusive as portas, a coluna A e a coluna B e a coluna C traseira. Pouco a pouco vai tendo a forma, puxando somente com os pontos de deformação da superfície. Sempre ele vai fazendo tipo uma visão check, que é uma visão de preview da superfície, para ver a parte de contorno da superfície. Já começou a fazer a lateral do veículo. E agora vai fazer a subdivisão. O que é essa subdivisão? Ele vai fazer a subdivisão das interfaces, que é paralama, a sequência de porta, coluna B, depois coluna C, e vai começar a construir a parte da caixa de roda da roda traseira. Vocês estão vendo que é muito importante as linhas principais da silhueta do veículo. Elas que guiam praticamente o formato do veículo e da forma da bombatura. Quando eu falo é volume do veículo 3D. Pouco a pouco ele vai fechando a parte traseira, mas como tem muitos detalhes, recorte de retrovisor, recorte de paralama traseiro, caixa de roda, coluna B, ele vai fazendo as subdivisões por superfície, por pedaço. Outro ponto, pessoal, que é bom observar, que esse tipo de modelagem você vai fazendo por guias e por pedaços, aparentemente por quadrantes, que são retângulos que eles deformam e formam qualquer forma de acordo com um retângulo triangular ou então retangular. Então vocês podem ver que você trabalha com as guias de cada face da superfície para dar forma e ser harmônico com as outras superfícies. Então você consegue conectar com as outras superfícies muito rápido e ficam praticamente harmônicas. Eles estão fazendo a subdivisão, né? Fazendo a subdivisão já das portas. A lateral esquerda praticamente já está fechada. Agora estão fazendo a parte de guias da coluna A, que é aonde fazem integração com teto e porta. Começaram a fazer a parte inferior do para-choque traseiro para dar continuidade em cima. E com isso eles vão fechando pouco a pouco. Vocês viram que ele está enfatizando a parte da guia do para-choque, que é a subdivisão do para-choque principal para o inferior, conhecido como saia, né, do para-choque. Agora comecei a fazer a curvatura do para-choque. Vocês podem ver como não é somente representativo, não tem a precisão do raio. Vai pegar assim, um raio de 25 ou 35 milímetros. Ele fez no olho mesmo, porque é uma representação volumétrica, mas demonstrando que a ferramenta de shape do NX ela consegue fazer uma classe C inicial volumétrica. Finalizando a parte traseira, já fazendo um recorte do farol, praticamente fechando também a parte da coluna para começar a fazer a parte do teto. E com isso ele faz também a metade do para-brisa.
Vocês estão vendo que ele está fazendo a metade do veículo e automaticamente está gerando a parte da direita, que é um espelhamento. Então o programa ele consegue enxergar essa parte de eu fazer a metade, que é simétrica, e fazer rebater para o outro lado. Ele está conectando a superfície, né? Quando essa parte da superfície ela fica sem conectar, você consegue fazer um join, que é conexão. Fazendo a divisória do final do teto com o para-brisa traseiro e terminar a coluna C com a divisão do porta-mala. Finalizando as conexões. Fazendo o perfil da traseira. Ela tem tipo um chapéuzinho no porta-mala que dá um efeito aerodinâmico. Com isso ele vai fazendo a bunha do para-choque junto com o porta-mala. Praticamente já quase finalizando a parte volumétrica. Vocês podem observar que na parte da esquerda há uma árvore de informações. Cada superfície que é criada, ele vai gerando um filho ali e uma estrutura, mostrando o que está sendo feito. É como um histórico, mas também para depois você dar um doble clique sobre essa superfície, vocês conseguem fazer a modificação. Está demonstrando agora que ele conseguiu fazer a parte volumétrica, né? Desse Mercedes-Benz. E demonstrando que a ferramenta ela é útil para modelagem e depois a representação final para o esboço das imagens como render. Esse modo de representação que está demonstrando a qualidade da superfície se chama modo Shape. É um modo que mostra a superfície refletindo para você ver o highlight e a iluminação sobre a superfície. Esse outro modelo agora terminou, né? Que é a parte dos faróis, a parte das lanternas, está até com a logo, o detalhamento do para-choque e agora o render final desse modelo praticamente volumétrico. Então espero, pessoal, que tenham entendido como funciona essa parte de modelamento shape utilizando a técnica de NURBS, com superfícies NURBS. A modelagem 3D é uma técnica essencial no processo de criação de objetos virtuais e tridimensionais em um ambiente digital. Essa técnica é amplamente utilizada em diversas áreas, como animação, jogo, design, arquitetura e engenharia civil, e em outras áreas também. A modelagem 3D é um processo de criação de objetos virtuais e tridimensionais em um espaço virtual e também conhecido como ambiente 3D. O ambiente principal de modelagem é representar objetos reais ou imaginários de uma forma precisa e detalhada e de maneira a estimular sua aparência, comportamento no ambiente virtual. Existem alguns princípios básicos da modelagem 3D que todo profissional da área deve dominar para criar modelos tridimensionais de qualidade. Esses princípios incluem a topologia refere-se à estrutura de um modelo 3D, ou seja, como os vértices, arestas e as faces estão organizadas. Tem uma boa topologia fundamental para o modelo seja fácil de animar e modificar e renderizar. Além disso, uma topologia bem feita contribui para uma eficiência do modelo e resultado em menor consumo de recursos computacionais. A modelagem poligonal é uma técnica mais comum e amplamente utilizada na criação de modelos 3D. Ela consiste em utilizar polígonos como triângulos, quadrados e pentágonos para representar a geometria dos objetos.
Os polígonos são interligados entre si por meio de uma aresta e vértice, formando a representação tridimensional do objeto. O VMAP é um processo de mapear texturas e imagens em modelo 3D. Ele define correspondência entre as coordenadas de texturas bidimensionais e as coordenadas tridimensionais de um modelo UV. O MAP é fundamental para aplicar texturas em materiais, cores aos modelos, permitindo criar objetos visualmente mais realistas e detalhados. Também conhecida como Digital Sculpt, é uma técnica que permite aos artistas modelar objetos 3D usando ferramentas virtuais, como pincéis, esculpindo as formas diferentes no modelo. Essa técnica é muito utilizada na criação de personagens de objetos orgânicos, como esculturas, rostos, corpos e criaturas. Um dos principais objetivos da modelagem 3D é criar objetos virtuais que possam ser animados. A animação permite dar vida aos modelos, adicionando movimento e expressão. Para isso é necessário que o modelo seja criado levando e considerando articulações das partes, como dobradiça, junta, pontos de rotação. Além disso, é importante definir os pontos de ancoragem para a animação, para que o modelo possa movimentar de maneira natural e fluida. A renderização é um processo de criar imagens 2D a partir de um modelo 3D. Ela consiste em calcular a interação de luz com o objeto, considerando as propriedades dos materiais, das texturas aplicadas. A renderização é fundamental para obter imagens fotorrealistas dos modelos e simular a iluminação e os efeitos de sombra, além de proporcionar uma visualização final do projeto. Conclusão: o princípio básico de modelagem 3D são fundamentais para criar modelos digitais precisos e realistas. Aprendemos sobre a anatomia básica de um modelo 3D, técnicas de modelagem, como criar formas básicas e desenvolver detalhes. Além disso, também exploramos conceitos de texturização, iluminação e renderização, que são essenciais para criar imagens finais de alta qualidade. Dominar esses princípios básicos é um passo importante para se tornar um modelador 3D competente. Os profissionais que escolhem a melhor opção de acordo com a necessidade do projeto. Neste tópico, vamos explorar alguns dos principais tipos de modelagem 3D. Primeiro, modelagem poligonal. A modelagem poligonal é uma das técnicas mais comuns e variáveis e utilizada na criação de modelos 3D. Nesse tipo de modelagem, os objetos tridimensionais são construídos a partir de combinação diferente de formas geométricas simples, como quadrados, triângulos, pentágonos, conhecidos como polígonos. Esses polígonos são conectados um com o outro com forma de malha poligonal, que representa o objeto 3D. Uma das principais vantagens da modelagem poligonal é a sua flexibilidade e capacidade de representar diferentes tipos de objetos, além de permitir uma criação de modelos detalhada com baixo consumo de recursos computacionais. Além disso, a modelagem poligonal oferece um controle preciso sobre a geometria de todos os objetos, possibilitando a criação de formas complexas. NURBS é um tipo de modelagem que utiliza curvas e superfícies matemáticas para representar objetos tridimensionais. Diferente da modelagem poligonal, que é baseada em polígonos, a modelagem por NURBS utiliza curvas matemáticas e suaves e precisas. Essas técnicas é muito utilizada na indústria automotiva, aeroespacial e naval, devido à sua capacidade de criar formas orgânicas de curvas complexas. A modelagem por NURBS é especialmente adequada para criar objetos com superfícies suaves e precisas, como carros, produtos de consumo e personagens de animação. 3. Modelagem por subdivisão. A modelagem por subdivisão é uma técnica que permite criar objetos 3D suaves e detalhados a partir de uma malha inicial de polígonos simples. Nesse tipo de modelagem, a malha inicial é subdividida por várias vezes, criando subdivisões adicionais e adicionando mais detalhes ao objeto. A modelagem por subdivisão é amplamente utilizada na indústria cinematográfica e de jogos, onde a alta qualidade e a riqueza de detalhes são essenciais. Ela permite a criação de superfícies suaves e complexas, oferecendo um maior controle sobre a geometria do objeto que a modelagem poligonal tradicional. A modelagem escultural é bastante utilizada na criação de personagens e criaturas digitais, onde a expressão artística e a liberdade de criação são fundamentais. Essa técnica permite que os artistas esculpem detalhes minuciosos e criar objetos com aparência mais realista. Considerações finais. Os diferentes tipos de modelagem 3D oferecem opções e ferramentas variadas para profissionais que trabalham na criação de objetos tridimensionais virtuais. Cada tipo de modelagem possui as suas próprias características e vantagens, e escolha dependendo da necessidade específica de cada projeto.
É importante que os profissionais da área de modelagem 3D conheçam esses diferentes tipos de modelagem e saibam aplicá-los de forma adequada, aproveitando ao máximo as capacidades de recursos oferecidos por cada técnica. Assim, poderão criar modelos 3D de alta qualidade com características desejadas, atendendo às demandas do mercado e da indústria. Concluímos, existem vários tipos de modelagem 3D, cada um com a sua própria característica técnica específica. Nesse tópico do curso, exploramos os principais tipos de modelagem, incluindo modelagem poligonal, modelagem por subdivisão, modelagem baseada em curvas e modelagem orgânica. Compreender as diferenças entre esses tipos de modelagem permite o modelador escolher a abordagem mais adequada para cada projeto e obter resultados de alta qualidade. Veja esse exemplo, pessoal. Olá, pessoal. Nesse exemplo, vamos ver como fazer a parte de macho e fêmea, as duas partes, para fazer a parte do molde de um produto. Aqui, já com o produto pronto, vamos extrair as faces dos dois lados e fazer o molde inferior e superior para a parte de injeção ou estampagem. Então, fique atento nesse vídeo e nesse exemplo que vamos mostrar como é todo esse processo de uma engenharia reversa para estampagem. Aqui pegamos da parte contínua do produto, que são as linhas, selecionamos todos os bordes, que são as faces do produto, e fazemos união. O que é união? Uma união de todo o sólido, porque eu vou extrair várias faces para montar esse molde. Vamos direcionando os planos, criando os planos para preencher esse componente. Normalmente, pessoal, como fazemos a parte de estampagem desses moldes, ou então desses moldes para injeção ou estampa, o que acontece nesse processo? Já com o produto pronto, pegamos e preenchemos todo o produto. Depois repartimos ele pela metade, dependendo da linha de estampa. O que seria essa linha de estampa? É a linha aonde que eu coloco o componente, que não pode dar rebarbas e nem ficar à vista. Nesse caso aqui, já estamos gerando um sólido, pegamos um sketch, geramos um retângulo e depois vamos preencher pouco a pouco todas as superfícies. Está fazendo um referimento de qual tamanho que será desse molde. A aplicação nesse caso aqui é um molde de estampagem de progressiva e também de corte. Por que corte? Porque se vocês verem o detalhe desse produto, ele tem os recortes ali repetitivos. Então o molde ele consegue já fazer a parte do estampo e o recorte da chapa ou plástico. Vocês viram que ele fez um retângulo, E agora preencheu todo o componente. E agora ele vai fazer, chama de desunir isso e tentar tirar o formato do produto nesse retângulo, que supostamente é a parte inferior do molde. Está crescendo agora para o outro lado, que tem que crescer. Depois vai dividir ele em partes de acordo com a prensa que ele estiver. Vocês podem ver que já está praticamente preenchido. Só que para dar detalhe dentro do molde, mostrar as duas partes, você vai ver que é bastante manual pegar detalhe do detalhe, porque é um componente que não é, ele é simétrico, mas ele tem partes que não é simétricas. Agora vocês estão vendo que estão fechando as superfícies, os rasos do produto. Seleciona as guias e vai fechando com a superfície. Assim que ele terminar toda essa parte de preencher com a superfície, ele vai fazer a união com aquele retângulo que ele preencheu, para gerar o negativo do produto.
fazendo a parte de fixação, fluoração, está fazendo esse pequeno preenchimento. Ele fechou toda a parte que era vazada. Ele vai fazer uma união agora, né, dessa superfície que ele criou, para ser um corpo só, para depois ficar à vontade para ele fazer esse rebatimento naquele bloco retangular que ele fez para preencher no começo do produto. Isso agora é todo preenchimento. Está fazendo um rebaixamento depois do plano para gerar a parte de extração do produto. Pouco a pouco ele vai tendo forma. Agora ele está fazendo um cálculo da superfície, né? Ele gerou toda a parte externa do produto, isso aí é para extração. E também dentro da, se for um componente metálico, que esse aqui é um componente metálico, ele consegue fazer o cálculo dentro da bobina da chapa para fazer esse recorte de peça. Então assim, ele está gerando essa sobra, sabendo qual vai ser o quantitativo para ele depois mensurar na bobina de chapa para estampagem. Cópia desse recorte maior que ele fez deste produto. Vocês estão reparando que toda vez que ele faz uma seleção, ele vê que o produto está fechado, ele fica na cor amarela. Isso significa que ele está bem fechado, ele é um join, ele está bem unido. Quando ele vê uma desconexão, ele parece um xizinho e fica vermelho. E você tem que buscar onde está essa desconexão das linhas de contorno com a linha do produto para tentar conectá-las e fechá-las. Mas o produto está totalmente ok. Vai esconder o cover. Olha para vocês verem, pessoal, ele fez o macho do componente. Então, se ele for injetado, então estampado, vocês podem ver que ele consegue gerar o formato componente. Agora ele vai fazer a união do componente e depois fazer a simulação deste produto. É uma engenharia reversa quando você quer fazer o molde de estampagem e injeção de produtos injetado ou progressivas, que é de estampa. Estampa quer dizer de metais. Aquele retângulo agora, né, vai preencher. Esse bloco que ele está fazendo, a maioria dos moldes, tanto para injeção quanto para estampa, eles são retangulares. Vocês podem ver que a parte inferior gerou um macho desse produto.
extração, ele vai tirar o macho para gerar a fêmea. Quando eu falo macho e fêmea, é porque é a união, porque é a parte. Imagine vocês um ovo de Páscoa, quando você preenche ali dentro. As formas são consideradas macho e fêmea, para a conexão desses dois, para gerar o filho que é o produto. Então aqui na parte de estampagem desse molde é a mesma coisa. Ele está praticamente finalizando todo o processo, acabando de desenvolver, e depois ele vai gerar a folha de processo para gerar a programação para usinagem dentro da ferramentaria para a construção desse molde. Lembrando, pessoal, que esse tipo de processo faz parte da parte de automatização dentro da indústria 4.0, que são dispositivos e sistemas automáticos, máquinas automáticas. Então aqui eu estou fazendo a virtualização, a construção do produto e depois dos moldes, depois ele vai para um centro de usinagem automático. Vocês veem que já está com o formato do componente já nesse bloco. Ele está fechando a parte de raios, né? Porque dentro da simulação ele tem que fazer esse tipo de simulação que vai entender como é feita a extração, se vai ter recuo ou da chapa ou da injeção de plástico, da parte de rebarba. Quando é uma estampagem injetável, eles falam a quente, que é o plástico quente, é injetado, ele forma o produto dentro do molde. E quando a estampagem é por força, que vem uma carga em cima do molde, a chapa é plana e dá o formato do componente. Vocês veem que está desenvolvendo a parte do macho e fêmea, e vai demonstrar que o produto agora já tem um molde. Esse tipo de processo, pessoal, tanto de estampagem e injetável, é bem complexo, porque fazer a forma do produto e depois fazer o tipo de extração do produto, tanto a frio ou a quente, às vezes o time de engenharia tem que fazer várias simulações na parte de extração, porque a quente ele pode ter um recuo e o produto pode deformar. Então dentro da simulação você consegue prever isso na parte de extração. Então tem um lado correto, o tipo de ferramenta que eu vou utilizar e o tipo do lado, ou para cima ou para lateral, que eu vou fazer esse tipo de extração do produto. Já na parte de estampagem eu tenho um problema chama spring break, que é o recuo da chapa. Quando ela recebe uma força, ela forma o produto dentro do molde, só que eu tenho que calcular a carga da força, porque quando ela forma o produto dentro do molde, ela tem a parte de recuo. Então o produto a priori você vai ver que ele vai ter uma pequena deformação, só que dentro do virtual você consegue fazer esse tipo de simulação para mostrar o seguinte: o tipo de carga que vai ser aplicada na prensa para na hora da estampagem ele demonstrar o produto. E aqui finalizando já praticamente, né? Já está finalizado o produto. Ele está fazendo uma pequena simulação mostrando como ele criou o macho ou a fêmea de um produto criado no molde de estampagem ou de injetável. Espero que tenha entendido, pessoal, essa parte de CAD e CAM dentro do nosso capítulo. Praticamente finalizou, pessoal. Então espero que tenha entendido e gostado. Nos vemos no próximo módulo. Um grande abraço, pessoal. A modelagem 3D é um processo criativo e técnico de criação de objetos digitais em 3 dimensões, utilizando softwares especializados.
As técnicas utilizadas na modelagem 3D evoluíram ao longo do tempo, permitindo aos artistas digitais uma maior precisão e realismo em suas criações. Neste tópico, exploraremos algumas das técnicas avançadas de modelagem 3D que estão sendo amplamente utilizadas atualmente. Uma das técnicas mais empolgantes e imersivas da modelagem 3D é a escultura digital. Essencialmente, é um método que permite aos artistas criar modelos 3D através de uma abordagem mais intuitiva, baseada em formas esculturais. A escultura digital pode ser realizada utilizando ferramentas especializadas como pincéis digitais e a pressão, que permite uma manipulação mais fluida e natural das formas. Além disso, é possível esculpir com diferentes materiais virtuais, como argila, pedra, metal ou até mesmo materiais fictícios, adicionando ainda mais possibilidades criativas ao processo. É uma técnica avançada que permite aos artistas criar objetos 3D de forma precisa e detalhada. Nesse método, um método construído a partir de uma forma básica inicial, como um cubo ou uma esfera, que então é subdividida por várias vezes para criar mais polígonos e detalhes. Essa técnica especialmente é útil para criar superfícies orgânicas nos modelos mais complexos, como personagens de jogos e animações. Com a modelagem por subdivisão é possível obter um alto nível de detalhamento e compreender a eficiência do modelo, tornando ideal para produções de alta qualidade. Outra técnica avançada na modelagem 3D é a modelagem NURBS. Permite aos artistas criar superfícies muito complexas. Ao contrário da modelagem por subdivisão, que é baseada em polígonos, a modelagem NURBS utiliza a abordagem matemática que descreve a forma tridimensional por meio de curvas e superfícies matematizadas. Essa técnica é frequentemente usada nas indústrias, aeronáutica e design do produto, onde é necessário criar superfícies suaves e precisas com base em modelos conceituais. A modelagem com volumes cúbicos é uma técnica avançada que permite aos artistas criar modelos 3D a partir de manipulação de volumes primitivos, como esferas ou cubos. Esse método é particularmente útil para criar objetos arquitetônicos ou estruturas de grande escala, onde a ênfase está nos aspectos técnicos e fundamentais de design. Ao esculpir e combinar volumes primitivos, é possível criar objetos complexos e precisos com uma abordagem mais direta e eficiente. Essas são apenas algumas das técnicas avançadas de modelagem 3D atualmente utilizadas na indústria. Cada uma delas oferece diferentemente possibilidades criativas e níveis de precisão, permitindo que os artistas digitais criem objetos 3D cada vez mais realistas e detalhados. Com a evolução continua a tecnologia dos softwares especializados. É provável que as novas técnicas de modelagem 3D surjam no futuro, ampliando ainda mais o campo de possibilidades para artistas e design. Conclusão: após dominar os princípios básicos da modelagem 3D, é hora de explorar técnicas avançadas para levar o nosso método ao próximo nível de realismo e complexidade. Neste tópico, aprendemos sobre técnicas avançadas de modelagem, como escultura digital, modelagem processual e modelagem de superfícies caóticas, e modelagem também paramétricas. Essa técnica permite criar modelos detalhados e complexos, ampliando as possibilidades criativas na área de modelagem 3D. A área da modelagem 3D tem passado por constantes avanços e evoluções, impulsionados pelas crescentes demandas por tecnologia mais sofisticadas e realistas. Nos últimos anos, várias tendências e inovações têm surgido, influenciando o processo de modelagem 3D e abrindo novas possibilidades aos profissionais da área. Neste tópico, exploraremos algumas das principais tendências e inovações em modelagem 3D e como elas têm impactado o setor. Uma das principais tendências em modelagem 3D é a utilização da técnica de scan e a digitalização para criar modelos tridimensionais. Com o avanço da tecnologia, o scan 3D tem tomado mais acessíveis e precisos, permitindo a captura de objetos reais e detalhes incríveis. Essa técnica é particularmente útil em áreas de arquitetura, engenharia e design do produto, onde é necessário replicar objetos físicos com alta fidelidade. Além disso, a digitalização 3D também tem sido aplicada em áreas como medicina, possibilitando a criação de modelos precisos de ossos, órgãos e tecidos e auxiliando em diagnóstico de cirurgias. A VR e a AR têm se tornado cada vez mais populares e impactam fortemente na modelagem 3D. Com VR é possível criar ambientes virtuais imersivos onde é possível explorar e interagir com o modelo 3D em um espaço totalmente virtual. Já a AR permite sobrepor objetos virtuais em ambiente real, possibilitando a visualização de modelos 3D em tempo real,
diretamente no mundo físico. Essas tecnologias têm aplicações em diversas áreas, com a indústria, entretenimento, arquitetura, design de interiores, proporcionando uma experiência mais imersiva e realista. A modelagem generativa é uma abordagem inovadora que utiliza algoritmos para criar e otimizar automaticamente modelos 3D. Essa técnica permite a criação rápida de formas complexas, a exploração de diferentes possibilidades de design. A modelagem gerativa utiliza a inteligência artificial para gerar modelos com base em regras e parâmetros definidos pelo usuário, resultando em designs únicos e inovadores. Essa abordagem é particularmente útil em áreas como arquitetura, design de produto e animação, onde a criação de forma complexa e desejada. A impressão 3D é uma tecnologia que tem revolucionado a modelagem 3D, permitindo a criação de objetos físicos a partir de modelos digitais. Essa inovação tem tido um impacto significativo em áreas como medicina, engenharia e design de produto, proporcionando produção rápida e personalizada de protótipos de peças. Com o avanço da impressão 3D, novos materiais e técnicas têm sido desenvolvidos, aumentando ainda mais as possibilidades e precisão de criação de modelos. A impressão 3D também tem mostrado uma ferramenta valiosa na educação, permitindo que os estudantes materializem seus objetos e ideias de maneira mais tangível. A modelagem 3D também tem sido amplamente utilizada na produção de animações e vídeos. Com o avanço da tecnologia, a capacidade de criação de personagens em ambientes virtuais tem sido tomada cada vez mais realistas e detalhadas. O software de animação em 3D permite a criação de movimentos suaves e naturais, o que torna possível produzir filmes e jogos com um nível de realismo impressionante. Além disso, a modelagem 3D também tem sido aplicada na produção de efeitos especiais, aumentando a qualidade visual das produções cinematográficas e televisivas. Conclusão: a modelagem 3D está em constante evolução, com novas tendências e inovações surgindo regularmente. Neste tópico do curso, exploramos as últimas tendências em modelagem 3D, como modelagem generativa, modelagem baseada em dados e modelagem procedural. Além disso, também discutimos o uso da inteligência artificial e aprendizado de máquinas na modelagem 3D. Ficar atualizado com essas tendências é muito importante. A modelagem 3D para impressão 3D é uma técnica revolucionária que permite a criação de objetos físicos tridimensionais a partir de modelos digitais. Nesse processo, a modelagem 3D é realizada para criar um arquivo que contém todas as informações necessárias para a produção do objeto desejado. Esse arquivo é então enviado para uma impressora 3D, que utiliza diferentes materiais para construir camadas por camadas o objeto final. A modelagem 3D para impressão 3D começa com a criação de um modelo digital, utilizando softwares especializados. Existem diversos programas disponíveis que permitem a criação de modelos tridimensionais, desde opções mais simples, intuitivas, até softwares profissionais com recursos mais avançados. Após a criação dos modelos, é necessário prepará-los para a impressão. Isso envolve definição dos parâmetros com tamanho, resolução, orientação do objeto, além da verificação de possíveis erros ou imperfeições no modelo. Nessa etapa, é importante garantir que o modelo seja apropriado para impressão 3D, evitando problemas durante o processo. Uma vez preparado o modelo, é exportado em um formato compatível com a impressora 3D, como o famoso arquivo STL. Esse formato armazena informações sobre a geometria do objeto, como a posição e o tamanho dos vértices, além das informações de cor e textura. Quando aplicável, com o arquivo modelo em 3D em mãos, é enviado para a impressora 3D. Existem diferentes tipos de impressoras 3D, cada uma utilizando técnicas específicas para construir os objetos. Várias tecnologias podem ser utilizadas, como a fusão de filamento, o FDM, a estereotorografia, o SLA, sinalização seletiva, a laser, SLS, entre outras vantagens, modelagem para impressão 3D. A modelagem oferece diversas vantagens em relação a outros métodos de fabricação. Algumas das principais vantagens são maior liberdade de design. Ao utilizar a modelagem 3D, é possível criar objetos com formas e geométrias complexas, que seriam difíceis ou impossíveis de produzir por outros meios. Isso permite a criação de objetos personalizados e únicos. Redução de custos. As impressões 3D podem ter uma alternativa mais econômica em certos casos, especialmente em pequenas produções ou prototipos. Ao eliminar a necessidade de ferramentas ou moldes específicos, é possível economizar em materiais e processos de fabricação. Rapidez na produção. Com a impressão 3D é possível criar objetos em curto espaço de tempo,
reduzindo o tempo entre o projeto e a entrega do produto final. Isso especialmente é útil para a prototipagem e produção em pequena escala. Personalização. A modelagem 3D para impressão 3D permite a personalização dos objetos de acordo com as necessidades ou preferências do usuário. Isso é especialmente relevante em áreas de medicina, onde prótese ou dispositivo pode ser adaptado de forma precisa para cada paciente. Aplicações 3D para impressão 3D. A modelagem 3D para impressão 3D possui uma ampla variedade de aplicações em diversos setores. Algumas das áreas onde a impressão 3D tem destacado são prototipagem. A impressão 3D é amplamente utilizada para a criação rápida de protótipos, permitindo a variação de testes de produtos antes da produção em grande escala. Arquitetura e engenharia civil. A tecnologia de impressão 3D tem sido utilizada na criação de maquetes de modelos arquitetônicos, permitindo uma visualização mais precisa dos projetos. Medicina. A impressão 3D tem sido utilizada na produção de próteses personalizadas, implantes, modelos autonômicos e instrumentos cirúrgicos. Indústria automobilística. A impressão 3D tem sido mostrada uma opção interessante na fabricação de componentes automotivos, permitindo a criação de peças mais leves com geometrias mais complexas. Design de produtos. A impressão 3D oferece ao designer a possibilidade de criar produtos exclusivos e inovadores, explorando suas novas formas e funcionalidades. Em resumo, o 3D para impressão 3D é uma técnica que possibilita a criação de objetos físicos a partir de modelos digitais. Essa tecnologia oferece diversas vantagens e aplicações em diferentes setores, promovendo a personalização, economia de custo e maior liberdade de design. A impressão 3D tem revolucionado a forma como os objetos são fabricados, abrindo novas possibilidades para inovação e criatividade. Concluindo, a impressão 3D revolucionou a forma como os objetos são fabricados, e a modelagem 3D desempenha um papel fundamental nesse processo. Neste tópico do curso, aprendemos como criar modelos 3D otimizados para a impressão 3D, considerando questões como resolução, suporte de impressão e orientação dos objetos. Além disso, também exploramos materiais usando na impressão 3D e os desafios específicos desta área. Dominar a modelagem 3D para a impressão 3D é uma habilidade valiosa na indústria atual. Vejamos esse exemplo, pessoal. Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver como é o funcionamento utilizando a ferramenta que chama Shape Design, mas na plataforma da Dassault Systèmes, o famoso CATIA. Aqui vamos ver como transformar algumas linhas guias dentro dos planos em um objeto de um produto já fabricado. Então vamos lá pessoal, começamos. Aqui vocês temos a interface do programa e aqui já temos já as primeiras linhas guias. Para transformar essas linhas guias que a priori não tem formato de nada, mas a partir do momento que já tem as guias prontas, eu vou formando a superfície, vocês vão ver o formato do objeto. Então agora estamos selecionando o plano de trabalho, onde que vai sinalizar, onde vai rotacionar a superfície. A linha de guia superior, ela me dá o limite da onde eu quero girar e criar a superfície. Se é uma superfície cilíndrica ou com outro tipo de formato. Normalmente aqui ela está cilíndrica, mas também ela está côncava, que eu tenho outra guia que me dá esse formato. Eu já criei duas superfícies, agora eu vou entrar na parte de trimar. O que é? O recorte da superfície para me transformar já em um objeto. Vai criar as edges são raios para suavizar essas esquinas. Suavizei e ela respeitou as linhas guias de baixo. Então aqui já é uma projeção tridimensional, mas já com vários planos. Aqui eu estou trabalhando com 4 planos: o Y, X, Z e o auxiliares A e B. Então com esse aqui eu estou trabalhando só com A. Dentro da modelagem você pode trabalhar até com 13 planos, que são 13 planos tridimensionais. Então assim, para você ter uma estratégia você tem que ser bastante experiente. Mas nesse caso aqui, trabalhando já com 4, já dá um formato do componente e já tem uma dimensão melhor desse formato tridimensional. Estou fazendo agora a parte de recorte, respeitando as outras guias
abaixo. Agora eu estou fazendo a parte de expansão, que eu vou fazer outra superfície de acordo com a superfície inferior, e depois vou fazer a parte de trimagem, o recorte. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo a metade do componente, porque como é um componente simétrico, eu faço só um lado, depois gero o espelhamento para o outro lado. E a carenagem da moto já está pronta. Os recortes das bengalas de suspensão. Alguns pequenos detalhes eles estão afinando, né? Porque normalmente você extrai a superfície das bengalas de suspensão, você pega a extração da superfície da roda para gerar um volume e respeitar as distâncias, para não ter nenhuma interferência com os demais subconjuntos. Está fazendo alteração e automaticamente, como o desenho é todo paramétrico, ele vai mostrando a deformação de acordo que você vai mostrando com o eixo. Então, pessoal, esse tipo de modelagem é uma modelagem um pouco mais avançada, porque as ferramentas, elas, como são paramétricas, elas vão se ajustando e se reeditando de acordo na necessidade do cliente. Dando a espessura, a largura, e o objeto, como ele é paramétrico, ele vai deformando. E com isso, pessoal, mostramos como a parte da modelagem 3D na parte de desenho de parâmetro é muito importante. Espero que tenham gostado e se divertido com esse exemplo, pessoal. Um grande abraço. A modelagem 3D é uma área que tem revolucionado a indústria nos últimos anos, permitindo a criação de modelos virtuais tridimensionais com alto grau de detalhamento e precisão. Essa tecnologia tem sido amplamente aplicada em diversos setores, otimizando o processo e impulsionando a inovação. Uma das áreas que se beneficiou da modelagem 3D na indústria é a automotiva. Com essa tecnologia é possível criar prototipos virtuais de veículos, permitindo a realização de testes de desempenho e análise aerodinâmica, simulações de colisão. Além disso, modelagem 3D é utilizada na criação de peças personalizadas e na produção de ferramentas e moldes, reduzindo o custo e o aumento de eficiência na fabricação de automóveis. Na indústria aeroespacial, a modelagem 3D também desempenha um papel crucial. A criação de métodos virtuais de aeronaves permite análises estruturais, a simulação de voo e identificação de áreas de melhoria. Além disso, a impressão 3D tem sido utilizada na fabricação de componentes de aeronaves, reduzindo o tempo de produção e aumentando a precisão. A modelagem 3D também auxilia na manutenção de aeronaves, permitindo a criação de peças de reposição sob demanda. A modelagem 3D tem revolucionado a indústria de arquitetura e engenharia, permitindo a criação de modelos virtuais de construção e projetos. Essa tecnologia facilita a visualização e a apresentação de projetos, além de permitir a detecção de problemas e criação de soluções antes de construção começar. Além disso, a modelagem 3D utiliza a criação de maquetes virtuais na simulação de ambientes, permitindo uma melhor compreensão do projeto. A indústria de videogames e entretenimento também tem sido beneficiada na modelagem 3D. Com essa tecnologia é possível criar ambientes virtuais detalhados e personagens realistas e efeitos especiais impressionantes. Além disso, a modelagem 3D é utilizada na criação de cenários interativos e na animação de personagens, proporcionando uma experiência imersiva aos jogadores e espectadores. Na indústria de manufatura, a modelagem 3D tem sido amplamente aplicada na criação de produtos. Com essa tecnologia é possível criar projetos virtuais de produtos, permitindo a realização de testes e de funcionamento e a identificação de falhas antes da fabricação. Além disso, a modelagem 3D é utilizada na criação de moldes para a fundição e na produção de peças de impressora 3D, agilizando o processo de fabricação, reduzindo os custos. Concluindo, a modelagem 3D encontra diversas aplicações na indústria. Neste tópico deste capítulo, exploramos alguns exemplos de como a modelagem 3D é utilizada em setores como arquitetura, design de produtos, publicidade e prototipagem.
A capacidade de criar modelos digitais é preciso detalhamento e oferece vantagens significativas nessas áreas, permitindo uma representação mais precisa a uma visualização mais realista dos projetos. A modelagem 3D é uma ferramenta indispensável para profissionais que desejam destacar nesses campos. A modelagem 3D é uma técnica essencial para a criação de personagens e objetos de cenários em jogos e animações. Neste contexto, a modelagem 3D é um processo de criar representações digitais e tridimensionais de objetos de computador. Posteriormente, será utilizado na produção de jogos e filmes. A modelagem 3D para jogos e animações envolve diferentes etapas, que são fundamentais para criar objetos e personagens realistas e detalhados. Essas etapas incluem conceituação e referência. Antes de iniciar um processo de modelagem, é necessário fazer uma pesquisa e coletar referências visuais e criar um conceito para o objeto ou personagem de jogos e animações que será modelado. Isso ajuda a garantir que a modelagem seja precisa e fiel ao que é pretendido. Modelagem básica. Nessa etapa, o modelador começa a criar uma forma básica do objeto ou personagem, utilizando ferramentas de modelagem 3D. É importante definir principais características e proporções para garantir uma boa base de trabalho posterior. Detalhamento. Após criar a forma básica, a hora de adicionar detalhes ao objeto ou personagem modelado. Isso envolve a criação de arestas afiadas, rugas da pele, textura, pequenos elementos que darão realismo e profundidade ao modelo. Materiais e texturas. A etapa de materiais e texturas é crucial para dar vida ao objeto ou personagem. Nessa fase, o modelador adiciona textura, cores e materiais que definem como a superfície do modelador vai se comportar no jogo ou na animação. Rig. O rig é um processo de adicionar uma estrutura interna ao personagem modelado, permitindo que seja animado. Nessa etapa são criados ossos virtuais que são usados para controlar diferentes partes do personagem e permitir movimentos realistas. Animações. Após o rig, chega a hora de animar o personagem modelado, com as estruturas internas e definidas. É possível dar vida ao modelo adicionando movimentos, expressões faciais, ações específicas que serão utilizadas no jogo ou na animação. Renderização e finalização. A última etapa da modelagem 3D para jogos e animações é a renderização. Nessa fase, o modelador define as configurações de iluminação câmera para criar imagens finais do objeto ou personagem, pronta para serem utilizadas em jogos ou animação. Existem diferentes ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas para realizar modelagem 3D para jogos e animações. Alguns exemplos são software de modelagem 3D. Existem diversas opções de softwares especializados em modelagem 3D, como Blender, 3D Max e Maya. Essas ferramentas oferecem uma ampla gama de recursos e funcionalidades para ajudar os modelos a criar objetos e personagens complexos. Escultura digital. A escultura digital é uma técnica que permite aos artistas esculpirem os modelos 3D de forma mais intuitiva, como se estivesse detalhando com uma argila virtual. O software como ZBrush e Moonboss são comuns utilizados nesse processo. Técnicas de texturização para criar texturas atraentes e realistas. Os modeladores utilizam diferentes técnicas como mapeio UV, pintura de textura à mão e uso de texturas fotográficas. Essas técnicas ajudam a adicionar detalhe e realismo aos objetos e personagens modelados. Técnicas de animação. Existem diversas técnicas de animação que podem ser aplicadas na modelagem 3D, como a animação puxável de quadros, captura de movimentos e animação procedural. Cada uma dessas técnicas oferece maneiras distintas de criar movimentos fluidos e realistas para personagens. A importância da modelagem 3D para jogos e animação é um elemento crucial na criação de jogos e animações realistas e imersivas. Uma modelagem bem feita permite que os objetos e personagens ganhem vida, tornando a experiência do jogador ou espectador mais envolvente. Além disso, a modelagem 3D também permite que os desenvolvedores e artistas criem mundos e cenários incríveis, trazendo para a tela a imagem que antes só existia na imaginação. Portanto, a modelagem 3D para jogos e animação é uma peça fundamental no processo de produção dessas mídias, permitindo que os criadores materializem suas ideias de forma visualmente impressionante e cativante. Concluindo, a modelagem 3D desempenha um papel fundamental na criação de jogos e animações neste tópico desse curso. Aprendemos como criar personagens, cenários e objetos 3D para jogos e animações. Exploramos técnicas de animação de rig e texturização que ajudam a dar vida aos modelos 3D. Além disso, também discutimos o uso da física simulada, partículas para criar efeitos realistas.
A modelagem 3D é uma habilidade essencial para profissionais que desejam trabalhar na indústria de jogos e animação. A modelagem 3D já se estabeleceu como uma ferramenta indispensável em diversos setores, como arquitetura, engenharia, design de produto, entretenimento e entre outros. Com o avanço da tecnologia, a modelagem 3D também se expandiu para a realidade virtual e aumentada, proporcionando uma experiência imersiva e interativa aos usuários. O VR é uma tecnologia que cria uma simulação digital do mundo real, permitindo ao usuário uma experiência totalmente imersiva da modelagem 3D em realidade virtual e possível criar um ambiente virtual completo, possibilitando a visualização de projetos de formas realistas e detalhadas. Além disso, é possível interagir com objetos virtuais, explorando espaços de maneira mais dinâmica. A modelagem 3D em VR é utilizada em softwares específicos que permitem a criação de ambientes tridimensionais, onde cada elemento pode ser modelado e posicionado de forma precisa. Esses ambientes podem ser explorados em diversas perspectivas, permitindo ao usuário uma sensação de estar dentro do projeto. A modelagem 3D em VR é amplamente utilizada em áreas como arquitetura e design de produtos interiores, onde permite os profissionais visualizar e testar seus projetos de forma mais realista antes da construção. Além disso, o VR também é utilizado nos setores como treinamento militar e medicina, onde é possível simular situações de forma segura e controlada. A AR combina elementos virtuais com o mundo real, criando uma experiência imersiva e interativa. Na modelagem 3D para a AR, é possível colocar objetos virtuais em um ambiente real, permitindo ao usuário interagir com eles de maneira mais natural. A modelagem 3D para a AR utiliza softwares e dispositivos específicos, como smartphones, tablets e óculos inteligentes para sobrepor elementos virtuais ao mundo real. Esses elementos podem ser objetos 3D, informações adicionais sobre o produto ou até mesmo instruções interativas. A modelagem 3D em AR é amplamente utilizada em áreas como marketing, onde permite aos consumidores visualizar como determinado produto ficaria em seu ambiente antes de efetuar a compra. Além disso, a AR também é utilizada em setores como educação, onde é possível criar experiências de aprendizagem mais envolventes e interativas. Concluindo, a realidade virtual e a realidade aumentada estão se tornando cada vez mais populares na modalidade 3D, desempenham um papel fundamental nessa tecnologia. Neste tópico do treinamento, aprendemos como criar um modelo 3D para aplicativos de VR e AR, considerando um desafio específico dessa plataforma, como interação de usuários e renderização em tempo real. A modelagem 3D em VR e para AR oferece novas formas de visualização interativas com objetos virtuais, abrindo possibilidades emocionantes para diferentes setores, incluindo arquitetura, medicina e entretenimento. Por fim, vimos como é importante a modelagem 3D em seus processos dentro da indústria 4.0. Repassamos alguns tópicos e aprofundamos em assuntos que não poderia passar desapercebido. Até o próximo treinamento, pessoal!